Emendas, eleitoralismo e propaganda. O Brasil refém da política do interesse. Em ano pré-eleitoral, liberação de recursos, programas sociais ampliados às pressas e inaugurações estratégicas expõem um modelo político em que o interesse eleitoral muitas vezes supera planejamento do país. No centro da política brasileira, uma prática insiste em sobreviver a governos, partidos e discursos. A aprovação de projetos estratégicos no Congresso Nacional frequentemente caminha lado a lado com a liberação de emendas parlamentares. O mecanismo é legal, previsto no orçamento público, mas seu uso político levanta questionamentos cada vez mais urgentes sobre os limites entre governabilidade legítima e dependência institucional. As emendas parlamentares nasceram com uma finalidade importante: permitir que deputados e senadores direcionem recursos para obras, serviços e demandas de suas bases eleitorais. Em tese, trava-se de fortalecer a representação federativa e aproximar o mandato das necessidades locais. Na prática, porém, o instrumento passou a ser utilizado como moeda de negociação política. Em períodos pré-eleitoral, esse movimento se intensifica. Parlamentares buscam entregar resultados concretos aos seus redutos, ampliar capital político e fortalecer uma campanha futura. Com isso, cresce a pressão sobre o executivo para acelerar pagamentos e ampliar repasses. O que deveria ser debate sobre prioridades nacionais, muitas vezes se transforma em disputa por fatias do orçamento. Mas as emendas não são o único modelo de articulação que ganha força próximo das eleições. Também se tornam comuns anúncios apressados de propagandas sociais, expansão de benefícios com forte apelo popular, inaugurações simbólicas, promessas de obras sem cronograma definido, liberação de cargos para acomodação partidária e alianças construídas mais por conveniência eleitoral do que por afinidade de propostas. É cada vez mais frequente ver governantes correndo para entregar obras inacabadas apenas para garantir fotografia. Placa descerrada e discursos em palanque, estradas parcialmente prontas, unidades públicas sem funcionamento plano, equipamentos entregues sem estrutura e projetos lançados sem previsão real de conclusão, tornam-se exemplos de uma política voltada à propaganda, não à eficiência. Também chama a atenção a utilização de programas sociais como ferramenta de capital político. Benefícios essenciais para milhões de famílias não deveriam servir como vitrine eleitoral, bem como instrumento de fidelização de votos. Políticas públicas sérias precisam ser permanentes, planejadas e sustentáveis, e não ampliadas apenas quando o calendário eleitoral se aproxima. Outro mau exemplo recorrente está no excesso de eventos oficiais com aparência de campanha antecipada. Viagens constantes, discursos inflamados, caravanas administrativas e agendas públicas recheadas de promessas acabam confundindo a fronteira entre gestão pública e promoção política pessoal. Esse modelo produz distorções graves. Quando o ritmo das decisões depende mais da conveniência eleitoral do que da necessidade real da população, o país perde capacidade de planejamento. Em vez de projetos analisados por impacto econômico, justiça social e responsabilidade fiscal, prevalece o cálculo político imediato. Também se fortalece uma cultura de dependência entre executivo e legislativo. Governos passam a administrar não apenas ideias e programas, mas expectativas orçamentárias permanentes. O parlamento, por sua vez,
corre o risco de trocar protagonismo institucional por participação em um sistema de recompensas políticas. É evidente que qualquer governo precisa construir maioria para aprovar projetos e garantir estabilidade. Isso faz parte do presidencialismo de coalizão brasileiro. A proposta surge quando a sustentação política se apoia quase exclusivamente em repasses financeiros, marketing institucional e medidas eleitorais, esvaziando o debate programático e enfraquecendo a confiança pública nas instituições. A democracia brasileira precisa amadurecer além dessa lógica. O cidadão espera que leis sejam aprovadas por seu mérito, que obras sejam entregues completas e que programas sociais existam para combater desigualdades, não para alimentar estratégias eleitorais. Enquanto o país continuar assistindo à troca silenciosa entre votos e liberação de recursos, inaugurações oportunistas, promessas sazonais e alianças de ocasião, seguirá refém de um sistema caro, pouco transparente e distante da política séria que a sociedade espera. Eu sou Adriano Lourenço e este é mais um quadro de Minha Fala e Minha Opinião sobre o tema.